Linha de Frente. Olá, meu povo, eu sou Rodolfo Mariz e está começando mais um Linha de Frente. Esse Linha de Frente que você já sabe, né? O queridinho aqui de todas as tardes, de todos os dias, da manhã, da noite, seja lá o horário que você está nos assistindo. Se você está aqui agora, muito obrigado pela sua audiência. Você já me conhece, eu sou Rodolfo Mariz e na mesa hoje, cara, acompanha a mesa comigo os meus amigos aqui, ó. Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Delegado Palumbo, sempre uma honra tê-lo do meu lado. E pela primeira vez aqui, Emerson Tawil. Eu acertei, doutor, o seu nome? Eu tô. Perfeito. Ok. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós vamos discutir aqui o que foi notícia política no Brasil durante toda essa semana e no mundo também. E vamos começar com uma pauta que está lá em cima, né? Na verdade, a CPI do MST pode acabar custando caro para Lula. Por ser uma pauta fortemente atrelada ao nome do petista, especialistas acreditam que a comissão pode acabar influenciando na votação de temas menos espinhosos e até comum aos dois lados, como o do arcabouço fiscal. Ó, é o tema aí, Carol Curimbaba, eu quero começar com você, porque se tem uma coisa que a CPI faz é nos trazer a transparência, ok? Você acha que essa CPI do MST pode acabar colocando Lula, né, em algum tipo de cena, ou o nome dele pode ser revelado de alguma forma? Olha, Rodolfo, olá meus amigos aqui da mesa, a produção e vocês que nos acompanham. Olha, essa CPI realmente é uma baita de uma pedra no sapato do governo, viu? E a maior delas, muito provavelmente. É claro que nós já tivemos outras CPIs do MST que acabaram não dando em nada, mas eram outras circunstâncias, né, pessoal? A gente não teve esse aumento absurdo aí de invasão em propriedades privadas e a gente não teve esse time, né, que é o Ricardo Salles na relatoria, a presidência com Zucco, e tem 40 integrantes do setor agropecuário contra, se não me engano, 14 do MST. Então é um time completamente no ataque, né, que vai partir para cima aí mesmo do governo, por isso eles estão realmente preocupados. Não acho que no fim deem algo muito preocupante para o presidente, mas vai tirar muita força que ele já não tem. A gente fala muito que o presidente está com uma grande dificuldade ali de negociar com o Congresso, a própria esquerda também está um pouco dividida, né, e está dando muita força para a oposição agora atuar. Mas com certeza agora o governo vai ter menos moedas de troca ainda. É claro que ele tira uns coelhos da cartola, que a gente vai falar durante o programa aqui, sim, porque vai pegar na pedra do sapato tanto do governo federal, né, quanto também do Boulos, né, porque Salles está querendo colocar o MTST nessa jogada aí, que pode ser uma jogada interessante. Eu até perguntei para ele em outra linha de frente aqui se fazia sentido colocar o MTST na pauta dessa CPI, ou se não ia dissipar um pouco a atenção. Só para o pessoal saber, MTST é o braço urbano do MST, né? Mas são todos irmãos ali, todos atuam conjuntamente. Então vamos ver o que vai dar, mas com certeza uma baita pedra no sapato, viu, Rodolfo? Com certeza, Negão. Eu quero colocar outra questão também, porque o relator dessa comissão é o deputado federal pelo PL, o Ricardo Salles. Vai ser uma briga de gente grande isso aqui, tá? Ele colocou também que alguns movimentos análogos são tidos como certeza para ele. Um foi o que a Carol acabou de citar e o outro é o movimento dos trabalhadores do sem-teto. Ele não vai se limitar apenas ao MST. O que a gente pode esperar? Será que quando ele entrar nesse eixo, de fato o Boulos vai comprar essa briga? Eu acho que o que a gente vai ver é basicamente o debate do segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Salles, e eu espero que Ricardo Salles saia muito vitorioso. O que eu peço... É que você acabou de colocar no segundo turno. Não, segundo Você turno. colocou de colocar no segundo turno. É o debate do segundo turno entre Ricardo Salles e Guilherme Boulos. Para quem não sabe, ambos podem ser muito provavelmente candidatos a prefeito aqui de São Paulo. Guilherme Boulos tem muito a explicar se o Ricardo Salles conseguir colocar o MTST, mas se o Ricardo Salles não conseguir se concentrar só no MST, muitas perguntas têm que ser respondidas. Uma delas é: por que essas pessoas que estão há tanto tempo com o MST ainda não conseguiram suas terras a partir do momento que nós tivemos 8 anos de governo Lula, depois mais 6 anos de presidente Dilma Rousseff, por que eles não conseguiram? Essas explicações eles têm que dar não só para a gente, eles têm que dar para essas pessoas também, porque essas pessoas
algumas não têm ideia do que está rolando, como, por exemplo, essas últimas invasões não foram nem um pouco para tentar conseguir terra para essas pessoas. Muito pelo contrário. Elas foram muito mais para conseguir colocar pessoas que o MST queria em cargos estratégicos e conseguiu. Não à toa, o próprio governo já está, assim, virando as costas já para o MST. Eu quero saber sobre isso, eu quero saber quem financia, eu quero saber quem é que paga tanto caminhão, tanto no caso do MTST, né, nesse caso, como é que você consegue invadir um local privado e do dia para a noite você levanta vários barracos? De onde vem essa madeira? De onde vem os pneus que queimam nas estradas? Quem parte essas ordens? Quem a gente pode criminalizar? Quem são os reais cabeças? Quem financia da parte do governo? Quem financia da parte da iniciativa privada? Muitas perguntas têm que ser respondidas. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com o seguinte: a oposição é minoria. 40 para 14, como a própria Carol acabou de falar. Mas é uma minoria muito barulhenta. Nesse comecinho de CPI, a gente já conseguiu ver isso. A Sâmia Bonfim, sozinha, conseguiu lá gritar e atrapalhar todos os trabalhos que estavam acontecendo lá. Tem que tomar muito cuidado com as narrativas, tem que tomar muito cuidado com as perguntas que vão fazer, certo? Para que não sejam aquelas perguntas que levante a bola para a oposição passar o resto do debate falando e não falando nada, porque o que eles vão querer é justamente que a CPI não ande para lugar nenhum. Ô, Palumbo, olha só, nós temos 3 CPIs agora no Brasil correndo em paralelo, né? A primeira é do futebol, que está por aí agora, né, fiscalizando o que está acontecendo, esse escândalo que está acontecendo no futebol brasileiro. A do MST é do 8 de janeiro. Vamos supor que nenhuma delas dê em nada, porque todas elas podem parar no STF. Todas elas podem parar no STF. O Salles, ele pode fazer um trabalho brilhante, tentando trazer às claras o que uma CPI deve trazer de verdade, porque a CPI é justamente para isso, para trazer a transparência. E uma dessas coisas é quebrar o sigilo. Ele tem o direito de quebrar o sigilo. Vai quebrando aqui, quebrando acolá. Ele pode chegar, talvez, no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se isso acontecer, o STF pode barrar. Você acha que vai ser tanto trabalho para nada? Eu espero que não, né? Primeiro, muito obrigado por estar presente aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso, na Jovem Pan. Mas o Supremo tem abusado demais. Eu falei no meu último pronunciamento que qual a necessidade do Congresso Nacional se tudo que fazemos lá não vale absolutamente nada. Eu até falei, o Supremo cobra escanteio, vai e cabeceia. Fica muito difícil você legislar. Está extrapolando todos os limites. Está fazendo tudo. Está fazendo tudo. É isso aí, está extrapolando, está julgando. Está chupando cana ao mesmo tempo. Exatamente, está julgando, está legislando, está mandando o deputado embora, caçando o deputado, sem se valer do princípio da presunção ter direito, né? da inocência. Eu volto a repetir, o Deltan não é meu amigo, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ele, mas me pareceu que rasgaram a Constituição, rasgaram as leis, o TSE, num julgamento absurdo, passaram por cima do Congresso Nacional, dos deputados, ou seja, para que serve esse Congresso? Até quando nós, deputados, senadores, vamos ficar de joelhos, literalmente de joelhos, tomando chinelada nas nádegas? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. E um poder não pode se sobressair sobre o outro. Quanto à CPI do Movimento dos Sem Terras, eu estou muito confiante no trabalho do presidente e também do relator. Se ele não for calado... Exatamente. Se o judiciário não entrar no meio, provocado por uma das partes, porque ele tem que ser provocado. Sim. Né? Eu acredito muito nesse trabalho, né? Porque eu acompanhei algumas invasões, inclusive numa recente aqui que teve na Avenida Sumaré, invadiram uma casa. As pessoas que invadem não são as mesmas que moram. É uma turma que invade, é uma organização criminosa que invade. Aí vem outros que ficam lá morando, pagando aluguel, não é de graça, não tem jantar de graça. E ali eles destruíram... Nem beijinho na boca. Exatamente, destruíram, arrebentaram com esse imóvel de uma proprietária que trabalhou muito, conversei com ela, trabalhou muito para ter esse imóvel. Aí, de uma hora para a noite do dia, ele vê um monte de gente lá, morando na sua casa, arrebentando com o seu patrimônio, e não acontece absolutamente nada. Fazendas produtivas sendo invadidas.
No campo a situação é bem similar, viu, Paulo? Eu vou abrir para discussão com vocês, eu só quero ouvir a opinião do Dr. Emerson, porque eu tenho uma colocação aqui também, uma pergunta para ele, relacionada à nossa pauta aqui. Eu já abro para discussão e aí todo mundo pode falar, sem problema nenhum. Na experiência do senhor, como advogado hoje, no caso, o senhor acha que o Ricardo Salles, em algum momento, ele pode ser arbitrariado, se essa é a palavra certa, diante de toda essa situação? Porque o que a gente vê aqui, de fato, são pessoas que brigam pela lei, brigam pela justiça, se colocam a favor da justiça e peitando todo mundo mesmo. Olha aí o Deltan Dallagnol tomando porrada. Já vou concluir. Olha o Deltan Dallagnol tomando porrada. E agora um novo nome se faz presente nessa briga contra o MST, que é o Ricardo Salles. Até que ponto o Ricardo Salles vai conseguir enfrentar tudo isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo primeiro convite, a primeira participação aqui, muito bem capitaneado, inclusive pelos amigos aqui que pariam aqui à mesa. Bom, o Palumbo trouxe um tema aqui perfeito, que é o cerne da coisa. O grande problema que a gente esbarra hoje é sobre a investidura do STF em todos os casos e episódios. Isso é muito ruim, por mais que se faça, o Congresso tenha a contribuição significativa, ainda que tenha um combate efetivo à corrupção, entre outras coisas, principalmente por parte da esquerda, e isso pode esbarrar, sem dúvida alguma, na Suprema Corte, que tem revestida sobre essa carapaça do poder, tem trazido aí decisões teratológicas, do nosso ponto de vista, sem dúvida alguma, que podem trazer eco, inclusive nas instâncias inferiores, como já a gente tem presenciado. A gente, como defensor, a gente tem percebido que cada magistrado, por sua vez, e sua inércia, à vontade própria ele coloca muitas vezes o seu próprio código, a sua própria legislação, e nós temos uma dificuldade muito grande de enfrentar isso, né? Nadamos contra a maré. Mas, sem dúvida, a paixão, né, do Ricardo Salles pode ser provocada pela esquerda, pode ser incitada para que ele perca ali, talvez, um equilíbrio emocional, que é difícil. O Ricardo Salles é de extrema competência e uma inteligência ímpar, possui as artimanhas da política, sabe como funciona esse ataque e contra-ataque, e ele vai saber capitanear muito bem, na condição de relator, o propósito ao qual essa CPI está sendo instalada. O MST precisa colocar um freio, como o próprio Alessandro colocou aqui, muito bem colocado. É importante saber qual é a realidade do MST. É uma entidade que existe desde 1984 e até hoje ninguém sabe como é que eles conseguem, de uma forma volúpia, trazer uma logística, materiais, entre outras coisas, sem o subsídio de alguém. Não é algo assim voluntário, algo que seja organizado ali naquele momento ou pré-meditado, ainda com dias anteriores aos episódios. Tivemos aqui, isso é alimentado, é nutrido sem dúvida alguma por conta do próprio governo, me permitam. Claro. Nesses 3 primeiros meses nós tivemos um número de invasões muito maior do que nos 3 últimos anos do governo Bolsonaro. Não é coincidência, né, doutor? Então existe alguma mola propulsora dentro do próprio governo que incite, né, essas invasões por parte do MST. Óbvio, porque quando a gente vê o Stedley indo para a China, dias depois dele ter falado que nós teríamos um maio extremamente sangrento, que maio seria um mês vermelho, e que todo o resto do ano também se faria dessa forma. E o que ele faz? Ele vai para a China. É óbvio que está sobre a mão ali do executivo. Você não acha, Negão? Aliás, a mesa está aberta para discussão, tá? Fiquem à vontade. Não só acho isso, que eu acho uma importância do Ricardo Salles poder trazer o MTST junto, porque como o próprio Palumbo estava falando aqui na questão de invasões, em São Paulo você tem alguns fenômenos. Por exemplo, em alguns bairros, Cambuci, Moca, Liberdade, Vila Mariana, Ipiranga, é muito comum você ver o dono de uma casa colocar blocos nas janelas, colocar blocos nas portas, por causa que ele tem medo da invasão. Também você tem um outro fenômeno também, que é o seguinte, é muito comum o dono dessa casa negociar com o invasor, entre aspas, porque às vezes ele conhece até o invasor, e deixar ele morando na casa. Eu mesmo conheço umas 4 pessoas que vivem nesse esquema. Do dono da casa liberar a casa porque ele tem medo que uma outra pessoa invada e ele não consiga mais pegar aquela casa. E a gente tem um outro fenômeno aqui em São Paulo, que é a invasão, mas dessa vez do local público. E esse, normalmente, o que acontece? A prefeitura coloca água, a prefeitura coloca esgoto, a prefeitura coloca luz. A única diferença é que essas pessoas, esses movimentos não entram, não são feitos por movimentos. Por quê? Porque essa pessoa você perde.
Entendeu? Porque essa pessoa agora, ela só não tem o IPTU, porque ela já tem água, esgoto, eletricidade. Ali na região do Aricanduva você tem, cidade de Tiradentes, onde eu moro, você tem... No Brasil inteiro você tem, mas essa pessoa em São Paulo. Para esses movimentos, e é isso que eu quero muito que o Ricardo Salles coloque luz, é o seguinte: esses movimentos gostam de capitanear as pessoas e deixar elas presas ao movimento. Então fica aquela coisa do sem terra que nunca consegue o certificado de posse. Como você não consegue um certificado de posse com um governo que está alinhado ao MTST? Sobrevive com isso, né? Para eles é interessante ter esse tipo de situação. Na verdade, o cenário dessas invasões na cidade são muito similares às do campo. Inclusive, tem situações, aí a gente precisa ser bem transparente em falar, em que alguns malandros do campo também, que tem terra, não conseguem vender ou estão com algum problema, chamam a invasão do MST para o governo ir lá e comprar a valor de mercado. Casos raros, mas tem malandro em tudo quanto é lugar. Só que aí, voltando para o campo, eu já estou chamando essas invasões e o movimento sem terra de o quarto poder da nossa instituição. Política. O quarto poder da política. Pessoal, o que eles já conseguiram com cada invasão de terra? Eles já conseguiram cargos no INCRA, eles já conseguiram viagem para a China, como o Rodolfo falou aqui. Espaço no Conselhão, ou seja, um movimento. E horários em rádios... comunitárias em todo o país. Outorgas para eles, não é só o horário para falar, é outorgas para eles. Então, assim, eles estão conseguindo uns passos que eles estão colocando. Por isso que o governo chegou a cortar as asinhas dele em alguns eventos, falando que eles não podiam subir ali no palanque. Estédio, ele falou que Lula estava com medo. Teve um arranca-rabinho, mas eles estão conquistando espaço. Eles estão se tornando o quarto poder. Só não foram chamados para essa festa porque eles não tinham ali, minha amiga, black tie, você entendeu? Eles iam de vermelho, eles não iam de black tie. Agora eu quero saber, Carol, do arcabouço. Onde que isso vai refletir no arcabouço fiscal? Olha, então, como eu falei no início, essa CPI vai sair um pouco caro para o governo, porque ele precisa justamente de suporte, de apoio do Congresso para aprovar importantes medidas ali, né? Acho que o Palumbo pode nos dizer bem isso, mas o arcabouço fiscal... todos os lados querem, então vai ser um pouco mais fácil do que outros, mas tem algumas mudanças que eu acho que o governo vai ficar penando e outras que ele vai conseguir. Mudanças que eu acho que o governo consegue, não mexer no salário mínimo e não mexer também no Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, que eles não diminuam conforme, dependendo do resultado do governo. E outro ponto que Lula está muito preocupado é na responsabilização do administrador público, do gestor, se ele não conseguir bater as metas. Eu acho que é assim, estão colocando bastante gatilhos ali para que o administrador público não consiga bater as metas. Eu acho também um pouco perigoso, porque senão o cara não consegue nem trabalhar ali, né? A posição tem que trabalhar, tem que colocar gatilhos que façam com que o governo gira. Ele está com medo de pedalar. E olha só, e falando em arcabouço fiscal, a aprovação de urgência da nova regra no início da semana chamou atenção pelos votos contrários de aliados do governo. Ainda assim, a medida foi aprovada com 367 votos favoráveis e 102 contrários. Ai, ai, ai. E isso com novos dispositivos que vão possibilitar a ampliação das despesas em cerca de 80 bilhões nos próximos 2 anos. Palumbo, nós estamos vendo as imagens aí. Nós estamos vendo as imagens aí. E você faz parte disso aí, você tá lá, cara, votando a favor ou contra? Votei contra o regime de urgência e provavelmente vou votar contra também esse projeto de lei aí que tá dando um cheque em branco pro... Explica pra gente esse arcabouço aí, como que vocês enxergam lá o arcabouço? Não tem um relato pessoal de como é que é isso feito lá dentro do plenário. Olha, o governo fez uma série de reuniões, inclusive com o partido, do meu partido somente eu e mais um votamos contra. Apesar do meu partido ser base, eu costumo dizer que eu sou independente e vou votar de acordo com as minhas convicções e princípios. Eu não estou à venda, não adianta querer vir me comprar, porque eu tenho valores e princípios. Para mim, é uma carta, um cheque em branco para o presidente Lula gastar. É uma bomba que vai explodir lá na frente, muito provavelmente daqui 3 anos. A conta não vai fechar, não adianta, porque ele não está reduzindo gastos, ele não quer diminuir o número de ministérios, ele não quer diminuir o número de cargos, eles não querem diminuir as despesas, mas eles querem dinheiro para gastar e gastar e gastar. E isso é uma tragédia anunciada. Se você ganha 100 e gasta 150, uma hora a conta vai vir. Pode demorar 2, 3 anos, mas vai vir essa conta. E aí
Quem vai pagar a conta? Geralmente o trabalhador. Porque eles vão ter que aumentar imposto. Eles vão ter que aumentar imposto para manter isso daí. Não é de graça, para ele não sair desse cálculo que eles fizeram. Então eu acho muito perigoso. Muito perigoso também votar em regime de urgência. Não vejo por que a necessidade de votar em regime de urgência. Tantas coisas mais importantes de você votar em regime de urgência. Por exemplo, sustar os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que vai soltar milhares de presos, o doutor pode falar melhor do que eu, que estão em medida de segurança, estão em hospitais, em manicômios psiquiátricos, vão soltar. Esses detentos, né, que são presos doentes, eles vão esquartejar, eles vão matar com requinte de crueldade, eles vão cometer crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso sim deveria ser votado em regime de urgência para brecar, para parar essa resolução. Mas não, o governo não interessa. O governo não se preocupa com a segurança pública. Ele quer mais dinheiro para gastar mais e a bomba vai vir lá na frente, muito provavelmente para o seu sucessor. Eles estão no seu castelo blindado também, né? Doutor Emerson, se preocupam. Por que é colocado tudo no Brasil aqui, principalmente que a gente está vendo quando se trata de arcabouço, nós estamos vendo tudo com urgência. Essa semana, não sei se vocês viram. Urgência porque interessa pra eles, né? Travei a língua. Urgência urgentíssima. Como é que fala? Urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima. Cara, é urgência pra quem interessa pro governo. Urgência não tem nada de urgentíssima. Como explica isso no âmbito jurídico? Bom, na parte da gramática, eles adoram inovar e nós não vamos nem nos aprofundar quanto a isso. Melhor nem falar nisso. Melhor não falar tem uma semiótica aí, ó, pode ter certeza. A forma jurídica, eu vou pegar o gancho do Palumbo, que diz o seguinte: minha preocupação não é só a vontade do governo. O que me preocupa muito mais é o Congresso. Porque o Palumbo disse aqui que votou contra e votará contra de novo, e isso para nós é uma grande alegria, porque o Congresso tem o poder de frear, né, essa máquina aí de gastar dinheiro, que essa é a ideia mais pura, nua e crua. E, salvo o melhor juízo, possuem já 40 emendas só nesse projeto. Então é muito perigoso, falta discussão, falta muita coisa. A parte jurídica, Rodolfo, é muito preocupante, como eu disse no início da minha fala. Hoje nós temos uma dificuldade enorme de concatenar o que está escrito nas leis e na sua aplicabilidade, ou seja, na prática. O que a gente lê nem sempre é aplicado. Eu digo muito que os professores, né, principalmente que estão nas faculdades de Direito, eu não sei como eles conseguem ensinar para o seu aluno a Constituição Federal, que é tida como uma das mais bem elaboradas de todo o mundo, a aplicabilidade dela é quase nula. Então, esse é um grande difusor, né, para nós que somos operadores do direito. Montesquieu, lá em 1748, dizia, lá no Espírito das Leis, em que os três poderes ele era totalmente independente, né, e cada qual mandava dentro do seu quadrado. O grande perigo é quando um poder, ainda que indiretamente, ele se alia a outro, ele pode ser a desgraça de uma democracia, que é o que nós estamos praticamente quase vivenciando. Exatamente isso, né, Negão? Que deveria ser independentes. Exato. Eu queria até pedir licença aqui para o Palumbo, que explicou o teto de gastos. Eu queria facilitar um pouco mais para você ir de casa, para você naquela fila de banco, sabe? Quando você está lá comprando sua mussarela e seu... Pera um pouquinho. Ô, Edu, corta aqui pra mim na 2, por favor. Nesse momento, chegou aquilo que você esperava. Peguem o seu bloquinho de notas e a caneta. Chegou o momento quebrada com o Alessandro Negão. Por favor, vai. Mas a explicação dele é muito didática. Vamos lá. A Carol fez um post no Instagram, me marcou. Olha aí, Rodolfão. Olha aí, Negão, eu tô na feira. Porque semana passada vamos na feira aqui. Oi. Pronto, veio. Agora eu quero ver o que o Negão vai falar. Vamos lá. O arcabouço fiscal, com esse nome, que ninguém nem sabe o que é um arcabouço, né? Você tem que procurar lá no Aurélio, no pai dos burros, no passado a gente falava. É muito simples. Em 2002 a gente elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou 8 anos, depois veio Dilma Rousseff, ficou mais 6 anos. Eles quebraram o Brasil, simples assim. Gastaram muito, fizeram pouco, entendeu? Não entenderam o básico que é o Estado não gera nada, o Estado só tem que pegar o nosso dinheiro e administrar bem, é simples assim o papel do Estado, eles fizeram exatamente o contrário. Veio Michel Temer, pegou o barco que estava afundando, o nosso Titanic que estava quase lá no fundo do oceano e conseguiu botar esse barco de novo a flutuar. Como ele fez isso? Criando o bendito teto de gastos. O teto de gastos nada mais é do que explicar, não só para os investidores internos quanto externos,
que a gente tem um limite para gastar, que o tempo da gastância acabou. Simples assim. Porque como que você vai investir num lugar, como você vai investir numa empresa, qualquer empresa, não pense, pare de pensar esse negócio de que você é o Warren Buffett. Não. Pense que você vai investir na barraquinha de pipoca do seu Zé. Você investiria na barraquinha de pipoca do seu Zé se você achasse que seu Zé torra todo o dinheiro, todo o lucro da barraquinha de pipoca com cachaça? Você não faria isso. A mesma coisa é o Brasil. Michel Temer foi lá, criou o teto de gastos e aí o nosso barco começou a andar bem devagarinho. Lógico que quando entrou Jair Bolsonaro, ele teve que quebrar o teto 1, 2, 3 vezes, porque a gente teve a bendita pandemia que quebrou não só o Brasil, como muitos países do mundo. O que Lula está querendo é fazer um novo teto. É como se o arcabouço fiscal fosse o teto 2.0. Aí o que ele faz? Ele tira as telhas desse teto e coloca uma peneira, onde a gente consegue colocar o sol e aonde vai chover na nossa cabeça. É exatamente isso que ele está pedindo. Ele está pedindo um cheque em branco. Na verdade, o que o governo sabe o que é? Ele é aquele pai que foi mandado embora e ao invés de chegar na família e dizer assim, gente, fui mandado embora, vamos dar uma apertada nos gastos? Não. Ele pega o cartão de crédito dele e finge que recebeu uma promoção. E começa a comprar Danone, chocolate todo dia, começa a levar o pessoal para viajar e daqui a pouco todo mundo vai estar quebrado, morando na rua. E essa é uma das maiores brigas da esquerda, principalmente liderada pela Gleisi, Rodolfo, que ela fala que a gente tem, nesse projeto, tem uma limitação do crescimento das receitas, né? A 2,5% do PIB. E ela quer que, assim, se a gente conseguir uma arrecadação maior, será que a gente não pode gastar um pouquinho mais? Em resumo, é esse o pensamento da esquerda, que não tem responsabilidade fiscal. E outro ponto muito importante que mostrou nesse andar da carruagem toda é como Lula é ditador entre os seus também. Porque ele falou que quem votasse contra, porque tem divergências grandes ali dentro do PT principalmente, quem votasse contra o entendimento dele ali do partido ia ter sanções de emendas, ia ter sanções de cargos políticos, ou seja, ele quer obrigar, diferente de como o Palumbo faz, que vota conforme a cabeça dele, quer obrigar todo mundo a votar. Mas isso aconteceu com o Lira também, o Lira começou a distribuir as verbas ali só para quem não era oposição. Exatamente. A gente está vendo aí, é um modelo, Toma lá da cá, né? É um modelo já de política que a gente já está acostumado a ver. Você entendeu? Você está comigo? Não, então não vou te dar dinheiro. Você está comigo? Então isso toma. Aí mesmo. Toma lá da cá. É assim que funciona o negócio, infelizmente. E a maioria dos políticos necessita desse dinheiro aí para fazer a política deles. Eles não sabem fazer outro tipo de política. A não ser com essa política suja do toma lá da cá. É a política da faixa, né? Ele recebe um dinheirinho, coloca esse dinheiro em algum lugar e daqui a pouco tem uma faixa enorme. E geralmente esse obrigado por tal. Você falou do arcabouço, você fez eu lembrar de uma história aqui bem pessoal que eu vou compartilhar com vocês de alguns anos atrás. Eu tenho um amigo chamado Anderson, não vou falar sobre o nome dele, e eu queria abrir um negócio, cara. E eu conversei com ele isso, e eu falei, cara, vamos investir nisso aqui. Ele falou, cara, qual é o plano de negócio disso aí? Eu falei, como assim? Eu falei, não vou emprestar meu dinheiro para uma pessoa idiota. Você me vem com um plano de negócio aqui que eu quero ver. Eu vou dar meu dinheiro para você aí, se o negócio não tiver rentabilidade, não render o negócio. Eu falei, fechado. Quebrei a madrugada inteira a cabeça lá. Ele me emprestou o dinheiro, o negócio deu muito certo e eu devolvi o dinheiro dele. Olha que legal. É mais ou menos isso. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de teste de gastos assim, porque você não dá o seu cartão, o cartão Black. Alguém tem cartão Black aqui, tirando a Carol Curimbaba? O cartão Black sem limite, que aí numa hora você tem que pagar isso aí, viu? Esse mundo não me pertence. Quando você vai viajar pra fora do país, que você tá com cartão Black e você começa a viajar, você tá pagando em dólar, tá? Conta chega. Só gastando. Na hora que chega a conta, meu amigo, é mais ou menos isso que acontece com o Brasil, tá? Eu leio o plano de negócio. Se o negócio for bom, eu entro de sócio, não empresto não. Olha aí, ó, tá vendo? Então, ele tentou, mas a oferta não era tão boa assim, mas vamos lá. Mudando de assunto, gente. O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, olha, é impressionante. Passa ano, entra ano e vem Collor de Mello. Passaram-se, eu acho que 40 anos quase, e o Collor de Mello, olha ele de novo aí. Disse estar chocado após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No âmbito da Operação Lava Jato, aliás, não tinha vírgula, né? No âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014, quando 29 milhões de reais da BR Distribuidora, da empresa, né, uma empresa Petrobras, foram desviados como propina para pagar empresas privadas e Collor em troca de contratos com a distribuidora.
Ou seja, ele começou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, antes de eu terminar, a Operação Lava Jato, ela veio e tá todo mundo com chicote na Operação Lava Jato. Aí o Collor, eu devo lembrar que o Collor foi um apoiador do Bolsonaro. E olha só, o placar no STF está em 6-1 pela condenação. Outros 3 ministros devem ainda votar na próxima semana. Ou seja, nesse momento ele está condenado. Nesse momento ele já perdeu. Mas sabemos que nós estamos no Brasil e tudo é mutável aqui, tá? Vou começar com o senhor, doutor Emerson, porque pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Por qual razão? Justamente como você disse, foi um apoiador de Jair Bolsonaro. E a conta não fecha, como o Palombo também disse, que o alvo será, sem dúvida alguma, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vão tentar chegar até o ex-presidente. Essa é uma meta, já foi dito, a boca pequena, já é quase que explícito essa tentativa do próprio STF, de alguns parlamentares também, principalmente o pessoal da esquerda e do governo, atual governo, que teve preso, guardou rancor e disse que iria se vingar, e a conta vem sendo cobrada. Acredito que talvez um dos ministros possa pedir vistas. Se pedir vistas, aí existe uma possibilidade disso se postergar um pouco mais, apesar já de estar definido os 6-1. O pedido de vista, ele tem quanto tempo? Ele tem quanto tempo? O tempo que ele vai sentar em cima desse processo. Ele não tem um tempo, ele não tem um tempo de 120 dias, né? Não existe uma data, um período cronológico para que ele possa... E mesmo se existe, quem é que vai cobrar os prêmios? Sim. Vai depender da defesa também, né? O pedido de vista é uma estratégia, né? Sim. Eu arriscaria que um dos ministros possa pedir vistas até para poder conter e segurar um pouco mais daí. E aí espera. Já temos 31 anos desde o episódio até o julgamento, temos 31 anos. Exatamente, Palombo, já que o amor venceu ou a vingança está à tona? Então, porque o que a gente vê aqui é que a Lava Jato, né, tá soltando um monte de gente aí com prerrogativas da lei, não é mesmo? E o que a gente vê agora é o Collor. Eu não sou muito fã do Collor, quero deixar bem claro isso aqui, tá? Mas talvez ele não esteja sendo injustiçado pela mesma classe que defende eu não vou falar aqui, extinguir a Lava Jato, melhor dizendo, Palumbo? Eu acho que a justiça, ela é cega, né? Mas as injustiças são bem visíveis. Né? O pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Né? O que se faz para um, não vale para outro. 6 não é meia dúzia. E eu perdi toda a credibilidade na justiça, não só eu, como o povo brasileiro, principalmente nos tribunais superiores. Eles estão fazendo absolutamente o que querem. Né? E o recurso do Collor, como bem disse o doutor Emerson, é que algum ministro peça a vista e fique lá esperando, né? Quanto tempo ele quiser, senta em cima dos autos e fica lá esperando. Porque senão ele vai tomar ferro, eu não tenho dúvida disso. Porque o que a gente tem visto aí, lamentavelmente, é uma justiça nos tribunais superiores extremamente parcial. Nós não estamos vendo imparcialidade, que é um dos princípios que rege o Poder Judiciário. E isso é muito perigoso. Volto a repetir, eu não sou amigo do Deltan, não tenho nenhum laço de convivência com ele, mas aquele julgamento me deixou extremamente entristecido, porque rasgaram a Constituição de uma tal forma que está abrindo precedentes para que outros deputados sejam cassados. E não é o deputado que está sendo cassado, não. No caso do Deltan, foram mais de 300 mil votos. É o povo. É o povo que está sendo cassado. E o voto, ele é soberano. Ele deveria ser respeitado. E a Casa Legislativa, Congresso Nacional, formado por deputados e senadores, eu entendo que não pode ficar calada diante de tais circunstâncias. E a respeito da Lava Jato, quer dizer que uma medida vale, a outra não vale. Aquele lá é desafeto do Lula, vamos de tal forma. Esse aqui era amigo do Bolsonaro, vamos de tal forma. E o próprio Lula já falou para quem quiser ouvir que ele quer não vou nem repetir aqui porque não vale a pena. Então, o sentimento que está aí neste governo, nos aliados do governo, não é de amor. O amor não venceu. Quem venceu foi a vingança. Carol, olha só, porque o que nós estamos dizendo o Cabral tá solto. Cabral. Olha que maravilha. Malhando, hein? O Cabral tá solto, tá treinando, tomando uns whey protein lá, ficando fortão. Nas redes sociais. O Lula virou nosso presidente.
A delação premiada, falam para todo mundo aí, todos os jornais, que foi arbitrária. E agora, Collor de Mello está sendo caçado? Olha que loucura. Então, como que eu estou enxergando toda essa situação, Rodolfo? Primeiro, essa situação do Collor de Mello, só para colocar todo mundo na mesma página, vocês lembram do Cerveró, ex-diretor da Petrobras? Todo mundo sabe quem é o Cerveró, não? Não tem como. Ele é o famoso ditado, o olho no peixe, outro no gato. Que sacana. Olha, foi ele que fez a piada. Ai, nossa! Põe ele, professor, põe ele. Que é isso, tá com medo? Dedo de seta, hein? Você viu isso? Na polícia chama de dedo de seta, né? A gente tá junto ou não tá junto? Mas eu adorei a piada, adorei a piada. Eu falei nada demais, eu falei que ele faz jus ao ditado. Olha, você sabe, quando eu tava estudando sobre o assunto, eu falei, será que eu faço uma piada dele? Eu falei, melhor não, você tem mais tempo do que eu. Tá bom. Mas vamos lá, o tal do Cerveró, ex-diretor da Petrobras, ele, que ele fez? Ele delatou, né, o Collor de Mello, falando que ele, entre outros também executivos, estavam envolvidos ali, receberam uma propina da UTC para ela ser base de distribuição da BR Distribuidora. Isso foi lá em 2015, se eu não estou enganada na data. Então, é uma delação já antiga, inclusive essas delações premiadas eu sou completamente contra, que vira tortura para o cara ali, ele acaba falando o que os outros querem ouvir. Mas, assim, se Fernando Collor de Mello está envolvido, fez coisa errada, tem que pagar, é claro, acho que está todo mundo de acordo com isso. O que a gente está percebendo é que eles estão indo atrás hoje mais de quem é contra o governo, ou de quem é a favor de Bolsonaro. Se Collor fez errado, vai ter que pagar. No caso do Deltan também, olha, eu podia escrever um livro do que eu vou contra os modos de procedimento dele. Para mim, ali na Operação Lava Jato, é claro que ela teve muitos bônus, mas a forma que Deltan caminhou, para mim, é terrível. Não acho nem que ele deveria ter sido eleito, mas respeito o processo democrático, né? Mas tenho certeza que está errado a forma como foi conduzida. Ele não deveria ter perdido o mandato de forma nenhuma, independente do que eu ache dele. É uma perseguição, Lula avisou. Ele está perseguindo seus opositores de uma forma absurda. E onde que a gente vai chegar? Daqui a pouco ele persegue a si próprio, porque não vai sobrar mais ninguém ali no Congresso. É um absurdo. A gente tem que ficar em cima, tem que ter coragem. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, e agora? A gente tem coragem de falar alguma coisa? A gente tem coragem de ir pra rua? Ou nós vamos ficar presos arbitrariamente também? Tem que tomar camisa vermelha, que se for com a verde e amarela, é capaz de estar preso. Olha aí, recentemente Negão, eu comentei a mesma coisa. O que a gente está vendo, na verdade, é que assim, todas as pessoas que são mais velhas na política, elas deixaram alguma coisinha lá atrás, um rabo preso com alguém, cometeram algum erro, ou sei lá o que aconteceu, sabe? Mas sempre tem um negocinho preso com alguém, tá? Talvez a gente não vai ver isso com os novos políticos, tá? Como o delegado Palumbo aqui. Mas o que a gente está vendo é que esses antigões na política começam a se degladiar entre eles. Eles estão praticamente se matando ali na política. Um manda prender, o outro manda não sei o que lá, o outro tá caçando, o outro não sei o que lá, e assim vai. O Collor, você acha que com esse recurso ele ainda fica um cara forte no cenário político? Acredito que sim. Collor manda no estado dele, ele e a família dele, há muito tempo. Eu queria até responder a pergunta que você fez para o Palumbo, se o Collor estaria sendo injustiçado. Na minha opinião, quem está sendo injustiçada é a justiça. Porque olha isso daqui, um desvio de 29 milhões, propina paga por empresas privadas, teria corrido entre 2010 a 2014. Você vai falar, mas deixa eu só colocar aqui no mundo o que eu quis dizer, tá? Injustiçado não, porque pra mim não deveria ser político nunca mais depois de 93, que ele quase faliu o Brasil. Esse cara não deveria estar nem no cenário político, na minha opinião. Mas, se tratando de Lava Jato, onde tá todo mundo dizendo que a Lava Jato não tem sentido e tá mandando soltar todo mundo, não faz sentido pegar o Collor agora e prender pela Lava Jato. Exatamente. Pela delação premiada. É esse que eu tô falando. De injustiça. É a parcialidade. Né? Mesmo assim, para mim, quem está sendo injustiçada é justamente a justiça. A demora para se resolver esse problema do Collor, porque a impressão que passa para quem está aqui fora é que existe um gigantesco arquivo em que tá lá um monte de processo lá, um na seguida do outro, assim. Que a gente pega. E aí, tipo assim,
Tá, Opositores. Palumbo, eu tenho um problema com Palumbo. É, bem por aí mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Vou puxar a ficha de Palumbo. Palumbo. E é julgado rapidamente, hein? Não tem nada contra o Palumbo. Essa Então, sensação. Urgente e urgentíssimo. vamos no inclusive, urgente, obviamente. Urgentíssimo. entendeu? Em um minuto é proferida uma passa- decisão. Urgentíssimo. Isso passa uma coisa muito ruim, não só para os brasileiros, mas para quem está fora do Brasil. No dia do ocorrido com o Deltan, eu fiz um tweet dizendo assim, cara, imagina o brasileiro que vive no exterior tendo que explicar para o gringo que o Deltan Dallagnol foi cassado, mas que o Lula é o nosso presidente. Imagina isso, imagina você que mora na Alemanha, tem que explicar pro alemão, você que mora na Inglaterra tem que explicar pro inglês, você que mora em Portugal tá fácil. Você que mora na Jamaica. Entendeu? Tem que explicar pra quem? Jamaicano. Jamaicano. Velho. Você faz alemão, você fala alemão, pô, que isso? Fala todo mundo. Do país é fácil. Porque, por exemplo, se você estiver na Argentina, o argentino não estranha. Se você estiver na Bolívia, ele não estranha. Se tiver... Se você falar em Portugal, eles vão bater para falar, que bom o Brasil. Só fechando aqui o que o Alessandro falou, cara, na verdade, você disse não está errado, mas quem perde é o povo. Infelizmente, É verdade, doutor. toda essa paixão colocada na mesa, quem perde é o povo. E o que me preocupa, como eu disse, é o silêncio do Congresso, né? Posso fazer uma observação aqui, não muito pertinente? Silêncio do Congresso, Tem um exatamente. vozeirão, hein, cara? Obrigado. Né? Parece Radialista. parece versão brasileira. Já pode concorrer contigo aqui, porque você também tem um vozeirão aqui, ó. Versão... Você era dublador ou não? Não, nunca fui. Nunca fui. É isso, versão brasileira. Que isso, ó, vou conhecer o Wendel Bezerra, meu amigo, que faz a voz do Goku. Vou te levar lá no... a voz do Goku, o Wendel Bezerra, um dublador. Vou te levar lá na Unidub pra você fazer dublagem lá. Pô, legal. É muito Pagando bom bem, né, doutor? Que mal tem, né? Mal tem. Só pra você perder a linha de raciocínio. Eu tô muito com o Pavinato, cara. Do que é o programa mesmo? Escola Pavinato. Não, mas é verdade, Escola Pavinato de Comunicação, ó. E, por favor. Não Quem perdeu a linha de raciocínio. perde é o povo, que eu estava falando, essa grande verdade, e o silêncio do Congresso é que me preocupa, né? Martin Luther King já dizia que o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E isso é que incomoda. O Congresso tem força, o Congresso consegue trazer o fiel da balança, né, à tona de um modo que consiga equilibrar esse prejuízo, podemos dizer assim, né? Essa avalanche de arbitrariedades praticadas ao longo desses últimos anos. Então, é isso que me preocupa, O Congresso tem força, mas não pode ter homens frouxos, né? Porque senão fica difícil. Essa é a grande verdade. Peraí que eu tô escrevendo. Entendi. Tá. O que incomoda não é o grito... Grito dos Calma aí, maus, gente. Não é o grito dos maus, maus. vírgula, mas... Já fiz a figura. Eu começo de trás. Martin Luther King. Vamos lá, sim. Vamos lá. Em meio às indicações de Lula, o governo deve ampliar superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba para acomodar aliados e nas disputas regionais por espaço na estatal. Segundo integrantes do governo, parlamentares e membros da Codevasf, Codevasf, o plano é duplicar a direção das superintendências de pelo menos 2 estados, Pernambuco e Minas Gerais. Com mais cargos nessas regiões, o governo pretende atender a pedidos de parlamentares de diferentes partidos que passam por um embate local pelo comando da estatal nos estados. E as discussões por cargos ocorrem no momento em que avança uma apuração sobre suposta corrupção com verbas da estatal, que no último governo passou a escoar verbas de emendas em obras de pavimentação e maquinários. Negão, foi o que a gente viu no Rio São Francisco. As coisas começaram a funcionar lá, velho. Sinceramente. Agora, a não ser que eles estão procurando o famoso pelo em ovo. Não, o que eles estão querendo fazer aqui é muito simples. Tem deputados que estão fazendo birra e Lula está lá criando mais cargos. Ou seja, ele está pegando o navio e colocando 2 comandantes para poder atender cada um dos deputados que querem um comandante no poder. Só isso, só essa notícia aqui já dá pra gente o panorama do que será o governo Lula. E como eu já disse aqui 1 milhão de vezes, é sempre bom lembrar, entendeu? O Lula não está mentindo. A gente pode chamar o presidente Lula hoje do adjetivo que você quiser, menos de mentiroso. Isso que ele está fazendo, esse governo que ele está fazendo, é exatamente o governo que ele disse que ia fazer na campanha. Ele não está mudando uma vírgula, muito pelo contrário. Acho que ele está até indo além
do que o que ele tinha prometido, como sempre ele falou. E o grande problema hoje do Brasil, que eu sempre falo que é o problema do brasileiro hoje, pelo menos do brasileiro médio, é a percepção. O que eu quero dizer com isso? Se o brasileiro tiver a percepção de que esse navio chamado Brasil está andando, o brasileiro não fala nada, o brasileiro não vai ficar bravo, o brasileiro, que muita gente hoje, alguns influenciadores tentam te vender que Lula vai ser impeachmentado, eu não acredito nem um pouco nisso, porque é muito fácil conseguir o sorriso do brasileiro. E o brasileiro não se pergunta o porquê que certas coisas estão acontecendo. Vamos dar um exemplo rapidinho aqui para poder passar para os colegas. Carne de segunda. Até semana passada a carne de segunda estava em torno de R$40 o quilo. Baixou para uns 36. Se baixar para uns 32, ninguém se pergunta o porquê que está acontecendo, todo mundo só pensa no próximo churrasco. Entendeu? A mesma coisa é a gasolina agora. Ela está baixando? Show, mas ninguém se pergunta por que ela está baixando. E esse é o grande problema hoje do Brasil, Rodolfo, porque se a percepção do brasileiro tiver de que o barco está andando, ninguém se pergunta se ele está furado, ninguém se pergunta se ele está indo rumo ao iceberg, ninguém se pergunta disso. Entendeu? A maioria da população não se preocupa com política. É. Então, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo. E a internet faz a gente ter a falsa sensação de que todo mundo está preocupado. Eles não sabem a função de um deputado, eles não têm a maioria da população não tem a mínima noção que para você impeachment o ministro do STF, somente senadores, que deputado não pode fazer isso por força de lei, eles não têm a mínima noção. Então eu percebo isso nas cobranças que me aparecem nas redes sociais. Eu tenho que ser cobrado mesmo, porque eu sou político, eu estou lá e sou funcionário do povo. Mas aí eu tento explicar para eles, olha, não adianta vocês me cobrarem isso, vocês têm que cobrar os senadores. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando contra esse sistema. Mas quem pode fazer o impeachment dos ministros é o STF, e eles não percebem. Isso aqui que nós acabamos de falar, que você acabou de falar, de criação de mais cargos, é evidente, é claro como a luz solar. Sim. Ele quer atender os amigos dos amigos, ele precisa atender essa clientela, entre aspas, de deputados que ele tem lá sob as suas asas, porque senão eles vão perder votos e votos e votos. Ele prometeu muito durante a campanha, então não tem cargo. O que vão fazer? Vamos criar mais cargos, vamos criar mais gastos. Aí ele precisa do arcabouço para que seja aprovado, para ele ter mais dinheiro para gastar. Por isso a urgência. Só que uma hora essa conta vai chegar. Uma hora eu nunca tive um cartão de crédito na minha vida, as pessoas não acreditam nisso. Mas eu nunca tive um cartão de crédito. É sério, Paulo? Sério, eu também não. Eu aprendi com a minha mãe. Se você tem dinheiro, você vai juntando, pede um desconto e compra à vista. Olha aí, eu não tenho cartão de crédito até hoje, com 48 anos, e não quero ter. Nesse momento, eu gostaria muito que você olhasse para essa câmera de novo e falasse diretamente com a minha mulher, velho. Por favor. Eu não tenho, mas a minha mulher tem. E ela vive endividada. E por mais que eu fale para ela, não, você não pode ganhar R$3.000 como professora, que é o que ela ganha, como professora municipal, e gastar 6. Né, e gastar 6, porque uma hora vai chegar a conta. E para com essa porcaria de cartão de crédito, porque é uma bola de neve, né? O que a gente está dando para o governo Lula é isso aí, é um cartão de crédito sem limite que uma hora vai chegar a conta. Mas o que você falou faz todo sentido, não é, Carol? Porque ele prometeu. Ele saiu na campanha dele, visitando todos os estados, e a gente sabe que se tem uma coisa que o Lula é bom, é na oratória. Bom. Ele sabe falar. Bom de lábia. Ele sabe falar, ele sabe prometer. A linguagem do povo. Ele fala a língua do povo, ele chama o povo para ele promete as coisas. O que a gente está vendo agora no estado do Pernambuco, lá em Minas Gerais, é essa comissão agora que está se criando para novos cargos, que nem existe ainda, Carol. Não, e é chocante. Já estão brigando pelos cargos, isso não existe, né? Mas vai existir. É chocante a criatividade que o governo, que a grande maioria dos políticos tem, para conseguir conquistar o que eles querem. Se não tem dinheiro para emenda, eles tiram uma emenda que restou do governo anterior. Se não tem mais isso, eles vão procurar cargo em empresas estatais. Se não tem mais cargos em empresas estatais, por que não aumentar a empresa estatal para ter mais cargos em empresas estatais? É chocante como eles fazem isso, é praticamente um tapa na cara do povo brasileiro. E cadê o conselho de administração dessa empresa? Porque a lei das estatais, que a gente está falando aqui desde o começo do ano, que Lula está mexendo, colocou o mercadante aqui, justamente para afrouxar essas leis aí.
passou por cima totalmente da lei das estatais, é justamente para criar a tal da governança. Lula é governança, não é gastança, tá? E é um absurdo que o Lula faz. Ele faz justamente isso, vai procurando espaço, vai achando um espacinho ali para conseguir colocar o povo, suportar as brigas regionais, que a gente sabe que tem, mas em troco de quê? A gente vai ver daqui a 4 anos qual vai estar a situação financeira dessa empresa. Então, cadê o conselho de administração? Quem faz parte? Quem vai ser responsabilizado por isso? Perfeito. Doutor Emerson, olha essa, hein? Eu vou começar com você essa aqui, tá bom? Porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram sua primeira crise em relação às eleições de 2024. Segundo o jornal Estadão, Bolsonaro tem priorizado seus amigos sem pensar na melhor estratégia eleitoral para o partido. Bolsonaro não quer o filho Flávio, senador pelo PL, na prefeitura do Rio de Janeiro, na disputa da prefeitura pelo Rio de Janeiro. Em Goiânia, o ex-presidente quer o ex-deputado Major Vitor Hugo para concorrer à prefeitura. Valdemar, no entanto, vê o candidato como pouco competitivo. Já em Recife, o ex-presidente defende a candidatura do ex-ministro Gilson Machado Neto, nome que não é agregado total de Valdemar. A meta do Partido Liberal é eleger mais de 1.000 prefeitos pelo Brasil no ano que vem. É uma estratégia do Valdemar Costa Neto que não faz muito sentido. Mais de 1.000 prefeitos, só porque ele teve o maior número ali nas cadeiras, né? O PL perdeu, né? Depois que saíram alguns, mas naquele momento, no segundo turno ali, no dia 1º, o PL tinha o maior número de cadeiras, era 99, se eu não me engano. Se eu salvo engano, era isso, né? E eu acho que ele se engrandeceu com esses números. Ele quer 1.000 prefeitos no Brasil pelo partido dele. Será que ele tá ficando doido? Bom, isso é otimismo exacerbado. É otimismo exacerbado, né? Mas se tratam de dois estrategistas, né? Não podemos descartar Valdemar Costa Neto como Jair Bolsonaro. É que o impasse que eles falam, e isso é normal, até por conta de duas grandes lideranças, principalmente por conta de Valdemar Costa Neto, mas o que fica alinhavado é de que onde o presidente, né, o ex-presidente, teve, né, o seu número de votos maior, onde ele venceu, muito provavelmente seja a determinação do presidente que vai prevalecer. Em contrapartida, nos outros lugares onde o presidente não teve tanta concentração de votos, Valdemar Costa Neto possa fazer uma intervenção para que isso aí, numa estratégia futura e alinhada, ele consiga atingir esses números, apesar de, da minha parte, um excesso de otimismo. Mas é válido, são dois grandes estrategistas do meu ponto de vista, vale a pena esse debate, vale a pena essa discussão, ainda que seja uma coisa saudável, mas no final o que importa é o resultado que tanto Jair Bolsonaro como o Valdemar Costa Neto estão buscando. Rodolfo, agora, eu não consigo entender como o PL, esse partido que se agigantou, não, ao que parece, não está apoiando 100% o Ricardo Salles na prefeitura. Nem São eu Paulo, consigo. a cidade... Talvez essa cidade... Mas será que já tem um outro nome além do Ricardo Salles? Não é isso não. Eles estão pendendo um pouco, pelo que eu estou percebendo, pro atual, que está muito mal nas pesquisas. E o Ricardo Salles, com o apoio de Jair Bolsonaro, ele tem grande probabilidade de ir para o segundo turno, isso eu acho que ele vai com certeza, e ganhar de bolos. E um partido do tamanho do PL não ter uma candidatura própria... E o Ricardo Salles é um nome forte pro governo aqui da cidade de São Paulo. Eu não consigo entender isso. Por que um partido gigante como o PL, com 90 e poucos deputados, não está apoiando, né, como deveria apoiar Ricardo Salles? Porque a gente acabou de falar de estratégia aqui. A gente não sabe porque não faz sentido para nenhum ser humano não ter o Ricardo Salles apoiado pelo PL. A gente não sabe o que passa a cabeça do Valdemar Costa Neto, qual é o jogo de xadrez, qual é a peça que ele vai movimentar aqui na capital paulistana. Gente, tem tantos acordos. Sim. São os acordos, né? O Paulo falou aqui que ele não sabe. Legenda não forma caráter. Então, apesar de ser maior legenda, o caráter de quem está exatamente, legenda, infelizmente... A Carol está falando um negócio interessante. É verdade. Fala, Carol, desculpa. Vocês lembram, a gente pode lembrar um caso emblemático aqui, só falando dessa questão do poder do presidente do partido. O Dória, ele ganhou as eleições internas, né, para quem ia ser o candidato a presidente, ele ganhou com muito suor. O partido que era o Dória? PSDB, exatamente, mas estou falando... Ele fez uma coisa boa no PSDB, que foi acabar com o PSDB. Sair depois. Ele arrebentou com o PSDB. Exatamente. Mas mesmo tendo ganhado essas eleições internas, o presidente e as negociações, ele falaram, não, você não vai ser nosso candidato, para vocês terem uma ideia da força do presidente. E o Valdemar é a mesma coisa.
tem uma guerra de braço ali. Valdemar sabe que é importante, óbvio, tá com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é extremamente forte, gente. Não tem essa história que o Bolsonaro morreu. Bolsonaro é o que representa a extrema-direita aqui no Brasil, né? Um cara extremamente forte eleitoralmente. Mas Valdemar é o presidente do partido, ele também tem que se impor ali. E cada município, cada estado tem as suas negociações, né? Bolsonaro não é desse estilo, ele é de grupo, ele quer colocar os seus lá, enfim. E Valdemar tem sua negociação específica na cidade de São Paulo, por isso que a gente vai ver o que vai dar agora, hein? Negão, eu entendi o que ela trouxe pra mim aqui, 2 relatos. Primeiro, o Valdemar Costa Neto é o presidente. O Bolsonaro interferindo... E é realmente quem manda. O Bolsonaro interferindo, por exemplo, em Goiânia, Bolsonaro não quer o ex-deputado Major Vitor, por exemplo. Ele quer o deputado... Ele quer o Major... Ele quer o ex-deputado Major Vitor Hugo, ok? Ele quer. Por que ele está se intrometendo nesse jogo de xadrez que pertence ao PL? Qual é o cenário do Bolsonaro daqui 3 anos, por exemplo? Ele vai para presidente... Ele vai para a prefeitura, ele vai para o Senado. Para onde que ele vai para ele estar se intrometendo aqui, na sua opinião? Para mim, o Bolsonaro não vai para lugar nenhum. Não vai, que vai se tornar inelegível. Ele só vai continuar, sendo... Infelizmente, eu acho. Eu acredito. Infelizmente, com essa justiça que nós estamos vendo aí... Eu já não acredito. Sabia? Eu não acredito. Tomara que não. Tomara que não. Eu acho que se eles deixarem o Bolsonaro ilegível, eles vão criar um monstro muito maior do que o monstro que eles acham que o Bolsonaro é. Lula existe se Bolsonaro existir. Exatamente. Se os dois não tiverem lá na competição, um centro mais à direita ali, Tarcísio, Zema, ganha força. Então essa é a minha dúvida também. E com o Bolsonaro muito mais apoiado, assim. O que eu vejo hoje é o seguinte, o presidente do PL é o Valdemar da Costa Neto, ponto. Quem manda no partido é o presidente do partido, exceto o PT, obviamente. Quem manda é o presidente do partido. Bom ponto. Só o PT que é uma exceção nisso daí. Só que é o seguinte, o PL hoje só existe no tamanho que ele existe graças ao Bolsonaro. Isso faz do Bolsonaro um personagem muito, muito forte. Eu até perguntei pro Google aqui, né, quantas cidades tem no Brasil. São 5.565 cidades. Então, sinceramente, eu não acho difícil o Valdemar da Costa Neto alcançar essas 1.000 cidades. Porque a gente às vezes, a gente está tão acostumado a falar só das capitais, né, que dá a impressão que o Brasil não tem tanta cidade quanto ele tem. Mas olha só, a gente tem 5.565. Como bom vendedor, ele tá batendo as metas, né? Ele tá batendo a meta. Mas a força do PL vem do Bolsonaro. Exatamente, o PL está muito forte. Obviamente, a concentração será nas capitais, não será em cidades do interior, onde a Carol falou muito certo aqui. As cidades do interior, elas dependem de negociações, elas dependem das pessoas. Ali, o cidadão, ele participa de verdade. Tem cidades aqui no Brasil em que a cidade é dividida ao meio. É quase o que acontece lá no Amazonas com o Boi Bumbá, entendeu? Lá em Parintins. Entendeu? Você tem o caprichoso e o garantido em muitas cidades do Brasil. Por que isso acontece? Porque muitas dessas pessoas vão acabar trabalhando direta ou indiretamente na prefeitura. Então, não é tão fácil ali o PL chegar nessa cidade como de repente seria aqui em São Paulo. Acho um tremendo vacilo o Valdemar da Costa Neto já não ter fechado logo que será o Ricardo Salles. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender. É um político experiente, com anos, o que eu tenho de idade, o Valdemar da Costa Neto tem de política. Então, ele não tá ali, ele tá ali namorando. Então, ele vai lá no Ricardo Nunes, preserva um pouco, entendeu? Vai um pouco no Ricardo Salles, talvez ele converse até com os partidos mais ao centro. Tudo também. bem, mas eu só... Mas para mim faz sentido ele não ter cravado o martelo ainda no Ricardo Salles. Não, tudo bem. Para mim talvez faz sentido também, porque há muita coisa por baixo desses panos. Você vai saber daqui a pouco. Né? Mas, ainda se tratando de Jair Bolsonaro, eu não vejo sentido essa interferência do Bolsonaro se ele não tiver já um posicionamento. Ou seja, eu não quero fulano ali, não quero fulano aqui. Por quê? Porque eu, daqui um ano e meio, vou me lançar candidato a tal coisa. E eu quero essas pessoas comigo aqui. E eu sei que se lá em Goiás fulano tiver, vai ser melhor. Se lá em Recife fulano tiver, vai ser melhor. Se no Pernambuco fulano tiver, vai ser melhor. Eu acho que ele começou a mapear um campo para ele político ali.
Esse é meu raciocínio lógico. Eu acho que senão o não faz Bolsonaro- sentido ele bater de frente com o Costa Neto e falar, olha, eu não quero fulano lá, não quero fulano ali. Meu filho não vai ser ali, meu filho não vai ser... Mas São Paulo é uma Tem. cidade estratégica. E hoje você tem que olhar o Estratégico. Bolsonaro como um Michel estratégico, Temer. mas Você tudo não bem. pode deixar Michel São Temer não tem Paulo... cargo nenhum, mas você ele não pode, também faz eu, isso. na minha humilde Entendeu? opinião de 3 anos de Consultor. político, como político, eu acho que uma cidade como São Paulo, você não pode deixar um partido do tamanho do PL não ter uma candidatura própria. Exatamente. E vai apoiar o Ricardo Nunes, com todo respeito. Ele não é um cara conhecido, ele estava ali na sombra do Covas, né? Virou prefeito pelo destino, pela morte do Covas, né? E não é nem conhecido. E aí, Não está deslocando, não tá nas pesquisas, não está conseguindo protagonismo, exatamente. E o PL é um partido gigantesco, ele não pode deixar de não lançar um candidato próprio. E também tem uma questão específica aqui da cidade de São Paulo, acho que tem 2 pontos. Primeiro, Valdemar também pode estar preservando um pouco o Salles, porque quando você lança a candidatura tão previamente assim, é martelado. Apanha igual o Boulos tá apanhando. Senhora, Mas o Salles já falou que quer ser candidato, né? Já. Então já estão falando, inclusive na CPI do Movimento Sem Terras, que ele está fazendo isso por medidas eleitoreiras. E se for assim, o Boulos também, então. Também, não é? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que comunicar-se bem é crucial, mas que o governo não sabe lidar com as redes sociais. Haddad ainda afirmou que a extrema-direita aprendeu a usar essa ferramenta, mas os democratas não sabem lidar com elas. Os democratas aonde? Demonocratas? É bom começar com a piada, né? Stand-up. É incrível, né? É impressionante o que a gente acabou de ler sobre isso, cara. Carol Corimbaba, eu vou deixar com você. Não, na verdade, tirou essa parte dos democratas, mas o restante ele tá certo mesmo. A esquerda não faz bastante tempo que a gente consegue ver, desde as eleições de 2018, que ela não está conseguindo se adequar ao novo modelo de comunicação, né? E a gente percebe isso, inclusive, na atuação do presidente Lula, que a cada grupo ele vai e fala uma coisa diferente para um grupo para o outro. Antigamente, tudo bem, ficava só ali, né? No máximo uma jornalista falaria alguma coisinha. Mas não, hoje em dia a gente filma, começa a fazer comparação, surge meme. Então a gente vê os absurdos que o Lula fala para cada um. Ele está sofrendo com uma oposição. Antigamente ele ia para alguma reunião e não tinha gente gritando, falando. Hoje em dia já não, hoje em dia já está bem diferente. Ele não está conseguindo andar na rua como antigamente, não. E outro ponto importante, né, pessoal? Vocês viram quem que a esquerda, Lula, colocou como o seu líder ali para cuidar das suas redes sociais, que foi o Felipe Neto, né? Um amor venceu, gente. Um cara que viveu nas redes sociais disseminando ódio, né? Eles colocaram ele ali para tocar, o cara ganhou já espaço no Conselhão do governo, eu estava lendo hoje a lista do pessoal do Conselhão. Então esse é o sinal, só que nem ele está dando conta também. Então para que caminho que eles vão surgir? Realmente a esquerda está precisando se atualizar, porque é o novo modo de comunicação, né, Rodolfo? Exatamente, Carol. Doutor Emerson, quando o Haddad fala que o governo não sabe lidar bem com as redes sociais, será que ele enquadrou a Gleice Hoffmann nisso? Que vai ao Twitter e fazer um monte de... Cara, eu não sei, ali virou a rede do ódio. E ela sabe usar muito bem essa ferramenta. Mesmo que seja para ofender as pessoas e disseminar um monte de loucura lá, ela sabe usar essa ferramenta. E essa é a grande verdade. Existe um novo cenário dentro do Congresso Nacional que são pessoas que lidam muito bem com as plataformas das redes sociais. E eles têm uma certa dificuldade, né? Tudo deles é retrógrado, né? O meio de governar, a forma de lidar com a política, inclusive não se atualizaram com as redes sociais. Essa grande deficiência que eles têm é a grande verdade. Eles têm dificuldade de se comunicar, de trazer a verdade, como a Carol acabou falando para nós, de trazer uma verdade transparente, né? A grande verdade, que não é verdade. E aí fica em cada ambiente trazendo um novo discurso. Ainda que seja a mesma matéria, mas eles conseguem fracionar, trazer ali inúmeros assuntos dos quais não consegue provar a verdade, e aí a rede social vai ficando abandonada, sem contar que eles usam para a parte do ódio, e isso é muito prejudicial. Tá, eu vou olhar pro Alessandro aqui, ó, vou olhar pro Negão e vou dar aquele elástico e vou aqui, ó. Porque sabe que eu sou de elástico, Ele né? joga bem bola, viu? Você sabe que eu dei elástico. Zagueirão. né? Zagueiro. É zagueiro. Falou que é esse? Paulo vai me testemunha vivo. Porradeiro, hein? Olha, Ele e o Vitão é porradeiro. Aliás, Perto. um beijo, Pescoço pra Vitão, baixo, vale o Bebezão, meu parceiro de zaga. Brabo. O irmão mais... Meu irmão mais. Vou Vamos lá. fazer eco aqui no que o senhor... Rapidamente, é só te fazer a pergunta e fazer uma colocação aqui para te colocar no assunto onde eu quero chegar. A direita,
Olha, vou começar pela esquerda. A esquerda sempre teve ao seu lado as grandes emissoras, ok? As grandes emissoras, concessionadas aí, do consórcio, tiveram todas elas. A esquerda se comunicava através dessas grandes televisões, canais, ok? Você entendeu aí em casa. De repente veio o Jair Bolsonaro e quebrou essa casinha, saiu dessa bolha e começou a usar as redes sociais. Uma vez que ele não ia nessas grandes emissoras, porque ele era atacado. O tempo todo ele era atacado. E ele defendia um pensamento de família, um pensamento, uma outra ideologia que vinha na contramão da esquerda. O que para essas grandes redes de televisão não era favorável. O que aconteceu? Criou-se o fenômeno do liberalismo, da política que Jair Bolsonaro queria fazer no país, de levar para a internet. Ele começou a fazer lives e ele ficou bom nisso. A direita começou a crescer muito nisso. Eu vou correr o risco de dizer aqui que ele foi eleito pelas redes sociais. Não é risco não, tá certo. Ok. Não é risco não. Foi eleito pelas redes sociais. Contrapartida, nós estamos agora com um governo de esquerda que não aprendeu a se comunicar porque eles não precisavam dessa ferramenta. Nunca precisou dessa ferramenta para eleger um presidente, um prefeito, um governador, seja lá quem for. Nunca precisaram da internet. Eles tinham as grandes empresas que eram concessionadas, os grandes canais. Por isso que, na minha concepção, eles erram tanto quando o assunto é internet, Palumbo. Eles erram não, né? Eles não sabem usar, literalmente. Isso é um erro. Erram. Eles nem erram. Eles não sabem usar. E o ministro, ele foi correto. Aqui está a grande chave daquele PL maldito 2630 que querem acabar com as redes sociais, que é o PL da censura e que eles estão falando que é da fake news. Mentira! Eles querem esse PL para te censurar, porque aqueles tubarões velhos, aquelas raposas velhas, né, que tem aqueles feudos espalhados pelos interiores, lá de Ribeirão Preto, Campinas, interiores do Brasil, eles não sabem usar isso aqui, que é o celular, para ganhar voto. É um voto muito barato. Eles precisam de milhares e milhares de reais para conseguir votos. Então, já que eles não sabem usar as redes sociais, eles querem acabar. E não querem. Porque depois eles vão colocar um órgão regulador que vai dizer o que você pode e o que você não pode falar de acordo com o que o governo deseja. Então, aqui está a verdadeira intenção do PL 2630, que é o PL da censura. E eles jogam tão sujo, Rodolfo, que eles tiveram a capacidade de colocar um relator que é do Partido Comunista Brasileiro, e desde quando o comunista está preocupado com a sua liberdade, não está preocupado com a sua liberdade, que fez um jogo sujo e imundo de colocar bolsas escolares de crianças infantil ali no Planalto, ali no gramado, como se os ataques nas escolas fossem culpa da internet. Só que este governo que aí está nunca fez um gesto para se fortalecer as delegacias que combatem os crimes virtuais, que estão capengando. Aqui em São Paulo tem uma delegacia que investiga esses crimes, não tem delegacias em Ribeirão Preto, em Campinas, não tem delegacias especializadas pelo Brasil afora, mas o governo quer culpar a internet. Eu fiz até uma indicação para o ministro Flávio Dino. Por que ele, tudo bem que a segurança pública é dever do Estado, mas o governo federal pode subsidiar, pode ajudar, inclusive financeiramente. Por que ele não faz algum projeto para fortalecer essas delegacias? Porque tudo que está previsto nesse PL já tem na tipificação, já tem no Código Penal. Ameaça é crime, tem tudo lá tipificado. Calúnia, difamação, injúria. Então eles jogam sujo, porque eles não sabem usar isso daqui. O meu voto saiu por menos de R$2, Rodolfo. O meu voto saiu por menos de R$2. Isso foi muito bom. É muito barato. Agora, se você pega de um tubarão velho aí, dessas raposas velhas que está aí 10, 20 anos se elegendo, com emendas, com dinheiro, com compra de voto, né, com aquele voto de cabresto, né, contratando 1000 pessoas. Quem que me ajudava na campanha? É o meu pai que panfletou lá em Ribeirão Preto com 90 anos. Aqui foi meia dúzia de amigos que eu sou grato a eles e o povo. Isso aqui, ó. Então, já que a gente não sabe usar, já que a esquerda não sabe usar, vamos acabar. É isso que eles querem. Negão, talvez você seja a pessoa mais experiente dessa mesa no que diz razão a redes sociais, cara.
Como é que você vê a esquerda e essa declaração do Haddad? A esquerda, o grande problema da esquerda é a soberba e a preguiça. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, cara. Exatamente, porque antes da televisão ficar ao lado da esquerda, e eu peguei o tempo em que as grandes emissoras odiavam o Lula, sabe quem estava a favor do Lula? Sabe quem que ali batalhou para que o Lula fosse eleito da primeira vez? As rádios comunitárias. Uma das primeiras coisas que o presidente Lula fez, quando ele já estava eleito, foi justamente virar as costas para essas mesmas rádios comunitárias. Não é à toa a gente tem aquele vídeo tão famoso do petista lá, que ele fala que esse foi um dos grandes problemas do PT, foi ter virado as costas primeiro para as rádios comunitárias, já que elas tinham comunicação direta com o povo. Naquela época quase ninguém tinha internet. Entendeu? Hoje, por que eu digo que o problema do governo é a soberba e a preguiça? A preguiça por não ter nem um pouco de vontade de tentar entender as redes sociais, não à toa querem criar essa PL, e a soberba é porque, assim, os eleitos de esquerda não têm familiaridade nenhuma com a internet. Agora, influenciadores de esquerda, e eu nem estou falando desses de ocasião, como o próprio Felipe, os influenciadores de verdade mesmo de esquerda, esses já dominam e muito bem a internet, e há muito tempo você tem influenciadores hoje de esquerda com canais com mais de 1 milhão de inscritos, canais que conseguem colocar 30, 40 mil pessoas ao vivo assistindo eles lá e são totalmente virados para o lado esquerdo. PCO que o diga. O PCO é um dos poucos partidos que realmente entenderam a internet. Só que qual o problema desse pessoal? Por que o Lula não chama esse pessoal que eu estou falando para ajudar na articulação do governo? Porque esse pessoal não precisa. Esse pessoal se sustenta sozinho. Esse pessoal simplesmente acredita na ideia do Lula. Eles não estão fazendo isso porque eles querem um cargo. Não à toa, nenhum deles participam. O que eles querem, então, se não é um cargo? Eles não querem um cargo, eles conseguem se sustentar sozinhos. Eles conseguem se comunicar sozinhos. Eles têm pessoas que, da mesma forma que eu, tenho pessoas que me apoiam, da mesma forma que eu já faço o meu dinheiro com a plataforma, esses outros canais também conseguem. Mas o governo tem, eu sinto isso desde a campanha, uma certa distância desses canais. Inclusive, alguns que são grandes, que são vindos lá da periferia, aonde o Lula nem chegou a aparecer. Foi nos podcasts grandes, dos playboys, entre aspas, mas no podcast de periferia mais à esquerda, virou as costas. Entendeu? Então, inclusive, no meu podcast eles também não foram, mas o Palumbo foi, Carol Curimbaba também foi. Vozeirão, tá convidado aí lá, doutor Emerson e o Negão também. Vamos aí, todos vocês. É exatamente esse o problema. Então, tipo assim, pra mim é até bom, porque essas pessoas que eu estou falando são muito melhores do que essas que o Lula e todo o PT acham que entendem alguma coisa de rede social. Porque o Lula só tá vendo ali o número. Mas não está vendo o engajamento que essas pessoas trazem, não está vendo o que os outros conseguem. Mas como os outros não dependem, é difícil você controlar quem não depende, né? Então é melhor deixar de lado, melhor deixar perto, melhor manter perto aqueles que um dia podem querer um cargo ou podem querer qualquer outra facilitação e deixa aqueles que estão do nosso lado, da hora estão do nosso lado, mas deixa eles longe lá, porque eu já percebi que eles não querem uma candidatura, eles não querem um cargo, eles não querem nada, eles só defendem a mesma ideia que eu. Carol, essa é para você, hein? A Universidade de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Mineração anunciaram o lançamento de uma ferramenta que permitirá a diferenciação do ouro legal e do ouro ilegal. O sistema ainda está em fases de testes e deverá funcionar efetivamente em cerca de 3 meses por meio da internet, em português e inglês. Para o presidente do Ibrahim, o Raul Jugman, o objetivo do sistema é retirar do mercado o ouro ilegal e sufocar essa atividade até que absolutamente criminosa e, na maioria das vezes, associada ao crime organizado. De acordo com o Instituto, escolas de 2015 a 2020, 50% do ouro comercializado no Brasil, ou 229 toneladas, tiveram origem no garimpo ilegal. Gente, você tem noção do peso que é isso, que é demais. É demais. 50%, Rodolfo, do ouro comercializado no Brasil. E é engraçado que eu não vejo os compradores fazendo as exigências, né, de certificação ambiental, mas que bom que nós estamos saindo na dianteira aí para realmente, espero que seja um sistema que realmente vá travar isso. Porque é um ouro, gente, extraído em cima de muito sangue,
Muito tráfico de droga também tem nesse ambiente, porque eles já estão fazendo uma coisa errada, já faz tudo errado mesmo. Em cima de muito estupro de crianças, de indígenas. É um absurdo a gente ter isso ainda em terras brasileiras. Muita gente morre, né, Carol? Desse ouro, né? É chocante. E assim, a grande maioria em terras indígenas e em terras de preservação ambiental. Isso me leva a um tema muito legal, que eu até falo para vocês buscarem no YouTube, depois do nosso programa. Aldo Rebelo... Depois do seu também. Aldo Rebelo, ele fala muito bem sobre essa questão indígena, que as ONGs superprotetoras dos índios não deixam ninguém entrar ali no espaço dos índios. Eles protegem. Por que eles protegem? Ali é uma terra, claro, protegida pelos índios, mas não é de propriedade das ONGs, né? E isso me leva também a pensar o quê? Qual é o interesse em cima de tudo isso? A situação da Petrobras, que a gente viu aí essa semana, da briga dela com o IBAMA, também é uma situação muito similar. Eles estão protegendo uma região em cima de interesse de quem? De manter a população local pobre, miserável. E a gente vê a mesma coisa em cima do ouro ilegal, 50%, pessoal. É chocante isso existir no nosso país. Exatamente. Doutor Emerson, existe uma solução para isso? Eu acho que se der tudo certo, né? Acho que esse aplicativo, essa tecnologia de diferenciação do ouro ilegal e do ouro legal pode acabar, de fato, com esse comércio? É uma expectativa que se cria, mas, em verdade, na prática, funciona de outra maneira. E pode acabar. Pode diminuir, pode inibir um pouco mais, porque os garimpeiros, né, os ilegais, eles, quando captam ali o ouro, eles fazem a venda para os garimpeiros de menor porte, que tem a legalização, que é a lavra, né, garimpeira. Então, explica para quem está nos assistindo. Vamos de novo, para eu entender também, junto com quem está nos assistindo em casa, tá? Como é que funciona isso, que o senhor está trazendo informação aqui, perito no assunto. A lavagem do ouro. Vamos lá, como é que funciona isso? Vamos lá. Como é que ela funciona? Os garimpeiros ilegais, eles precisam colocar esse ouro no mercado de uma forma legal, porque o Banco Central, ele diz que só as casas de valores e os bancos podem ser os primeiros arrecadadores desse ouro extraído. Perfeito. Correto? E o que acontece com isso? Os extratores ilegais, eles procuram os garimpeiros que são autorizados, mas são de pequeno porte, para poder legalizar esse ouro e colocar no mercado de uma forma lícita. E é ali que ocorre a lavagem do dinheiro. Então, o problema é muito maior do que possa imaginar. O esquentar, né, doutor? O esquentar. Então, o grande problema é fiscalização. A solução seria a fiscalização em massa. O IBAMA não tem capacidade de sequer mandar agentes buscar a capivara filó. Tiveram o próprio... mas como é que é o nome dela? Foi por causa da Luísa Mel. Não, tiveram que pagar o combustível. Bem lembrado, viu? É brincadeira, velho. Verdade. Olha a preocupação do IBAMA. Brincadeira com o filho. O IBAMA... o saco lá do... Sem contar o ouro levado de forma ilegal. Né, o doutor, ele matou a charada aqui. Muito inteligente. Ele matou a charada. O IBAMA, ele está preocupado com a filó. Mas no caso do IBAMA, tiveram uma outra pessoa chamada Luísa Mel, que estava lá toda preocupada, que ela nunca foi lá em Goianá, na Feira do Rolo, veio pegar as capivaras que são vendidas lá, as cobras que são vendidas lá, esses animais silvestres que são vendidos lá. Verdade, bem lembrado. Vai lá, Luísa Mel, na Feira do Rolo, lá em Guaianazes. Eu quero ver se você vai lá, Luísa Mel. Eu quero ver se você... O papo não tem nada a ver com Luísa Mel. Aliás, eu já fui lá. Foi legal. Vamos voltar aqui. Fui lá com a GCM. Começou com o papo aqui, eu tava aqui, ó, eu tava engasgado com a Luísa Mel. Você leu meus pensamentos. Foi bom, cara? Foi bom. Mas vamos voltar aqui. Ô, Paulo, você já deu umas canas nesses... Já dei lá junto com a guarda municipal aqui, através da Ambiental, que faz um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns para esses guardas da Ambiental aqui de São Paulo. E a gente foi lá, pegamos tartarugas. Não, é brincadeira. E é a céu aberto. Assim. A gente tá falando do... Mas vamos falar do ouro. Vamos falar do ouro. Mas vocês salvou a tartaruga. Vamos falar do ouro. É importante. Mas o doutor, ele matou... O cara é um herói. Salvou até a tartaruga. Vai abrir uma frente ambiental no parlamento. Você já deu cana. E o IBAMA... Você já deu cana nessas... Encerrar a filó. Você já deu cana na casa de ouro ilegal, assim? Já rasgou o ourinho? Olha, você se lembra quando teve um grande assalto aqui no aeroporto, onde levaram... quilos e quilos de ouro. O que eles fazem? No aeroporto? Exato. Você estava nessa daí ou não? Não estava. Eu não vou fazer igual aqueles policiais que falam que estavam em todas as canas do mundo. O doutor sabe disso. E nunca estava em nenhuma. São os verdadeiros embusteiros. E tem na política também, viu? Gente que nunca prendeu nem um dedo na porta e fala que é da mancada da bala. Olha aí, ó. Mas, enfim. O doutor, ele matou a charada. Não tem fiscalização. A Polícia Federal também não tem recurso para combater isso. O IBAMA está mais preocupado com a capivara filó, encheu o saco lá do influencer, que
coitada, né? Que cuidava muito bem da Filó. Você acha que eles vão combater realmente isso? Acho muito difícil. É isso, ó, negão, a próxima é pra você, tá? Eu vou matar aqui essa pauta, mas eu quero falar do outro parágrafo. Se prepara que você vai começar essa daqui. Demorou. Então, vamos lá. O governo federal anunciou que vai fazer mudanças na Carteira Nacional de Identidade, o RG. Com a alteração, o novo modelo do documento vai ter informação sobre... vamos lá. O novo documento não terá informação sobre sexo, nem destinação entre nome social e nome de registro civil. Vai ter apenas aquele que a pessoa declarar no ato da emissão. Eu tô lendo bem devagarinho, negão. Eu posso declarar que eu sou Alessandro Negão? Além dos dados gerais, além dos dados gerais, como data e local de nascimento, nacionalidade, data de emissão e de validade, número do CPF e estado em que o documento foi emitido. Agora sim, negão, é todo o seu tempo. O bom dessas coisas que o governo quer fazer é que a gente vê que o Brasil já está com tudo certo, né? Já acabamos aqui com o desmatamento, já todas as casas do Brasil têm esgoto, a gente já não tem mais problemas com a falta de água, luz, todo mundo está com tudo resolvido, todo mundo está empregado, os hospitais estão funcionando direitinho, tem segurança pública no Brasil inteiro, você pode andar com o seu celular tranquilo que ninguém vai roubar o seu celular. Mas é de uma palhaçada sem tamanho. A gente sai da história do Ibama, que era tão fácil, que o garimpo é uma coisa que se vê de longe. Não estamos falando de tráfico, onde o cara vai esconder. Hoje se esconde até em frutas, tal, para você poder... Não, estamos falando de uma coisa que desmata uma área enorme. Você conseguiria ver até de um helicóptero. E agora a preocupação é com o RG, que já mudou de novo, né? Que toda hora está mudando o RG. Qual que vai faltar agora? Vamos voltar também com a tomada de 4 pinos, sei lá, vamos inventar uma tomada com 4 pinos, vamos voltar com o kit de primeiros socorros dentro do carro, porque às vezes dá a impressão que tá tudo resolvido, né? A gente se preocupar com coisas banais, assim. Eu ia passar pra Carol, não, eu vou te dar 2 minutos. Só vou dar uma sugestão, porque o Palumbo tá aqui. Eu vou te dar 2 minutos, você pode falar. Rapidinho até. Claro. Essas criatividades, né, que o governo acaba tendo, até deixar aqui, o Palumbo apresenta lá. Cara, você pode sugerir para colocar buzina em avião e violino em escola de samba, porque é uma coisa também de suma importância, essas mudanças que eles acabam fazendo. Então, fica só o registro aqui, eu quero falar, desculpa. Mas o senhor sabia que tem buzina em avião, né? Tem, mas não para uso durante o voo. No céu, né? Eu não sabia que tinha buzina. Tem, na hora que ele tá manobrando ali, ele buzina para abrir o hangar e tal. Durante o voo, até pode usar, mas não tem tanta eficácia. É isso, Palumbo, aqui é cultura. Linha de frente é cultura. Eu vou falar uma coisa para você. Linha de frente é cultural. A mente iluminada que está criando isso só faz eu acreditar que a imbecilidade humana não tem limite. Eu fico me pensando, né, o que tem um governo na cabeça, como o Negão falou, ele não está preocupado com a inclusão, porque eu não vejo apoio a pessoas que têm o transtorno do espectro autistas, pessoas que se utilizam de cadeira de roda, deficientes visuais. Não. Eles querem enfiar isso goela abaixo, porque uma minoria grita e quer isso. E aí nós, que não aceitamos isso, muitas das vezes somos vistos como os radicais, como pessoas intolerantes, e agora eles querem falar TODs. TOD é o que eu dou pro meu filho todo dia de manhã, é isso que eu dou. Eu nunca vou ser imbecil de ficar falando TODs. E falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Vocês não têm o que fazer, é o que o Alessandro falou. Tem tanta coisa importante para se preocupar no Brasil e vocês estão se preocupando com uma imbecilidade dessa. Por isso que eu falo que a imbecilidade humana e do governo não tem limite. Não tem limite, não tem o que fazer. Vamos mudar o RG agora para agradar uma minoria que não está preocupado com a inclusão de quem realmente precisa de inclusão. Porque eles simplesmente querem bate o pé como criança mimada. E aí eu vejo gente que no governo passado era totalmente contra isso e agora já chega lá, boa noite a todos, a todos, e essa porcaria aqui que eles querem enfiar a goela abaixo. Eu vou falar pra você, a imbecilidade humana não tem limite. Eu saio até eu fico nervoso de ficar vendo uma porcaria dessa aqui. Pra você, obrigado. Deixa eu parar de falar. Não, falou. Deixa eu colocar a Carol aqui um pouquinho. Deixa ele respirar um pouco, Carol, porque é o que o Nicolas Ferreira falou uma vez numa bancada. Ele falou que, então, o ser humano, ele se sente, então ele tem que pertencer àquilo. Se o ser humano se sentir um gato, ele vai sair miando e quer ser tratado como gato. Tem, sabia?
Não, tudo Tem, mas bem, aí você claro pode que tem. obrigar os Você não outros pode a virar uma miar. lei. Você não pode obrigar as pessoas a miar. Exatamente. Outro dia a mulher deu uma entrevista lá nos Estados Unidos, lá num grande desfile. Ela tava toda de gato e começou a miar na entrevista. E miau, 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 miau. Eu falei, o que é isso aí, cara? Não existe isso. Volta sabe? Jesus, pelo amor de Deus. Carol, é uma pauta que a gente tem que tomar cuidado para falar, porque existe uma grande parte, né, que adora isso daqui, mas na verdade não faz sentido nenhum. Eu ia até brincar, mas como o Palumbo trouxe aqui o espectro autismo, ele trouxe as pessoas deficientes, faz todo sentido dar prioridade para outras pautas, não faz, Carol? Eu acho que é assim. Ela é mais educada. Ela é uma dama Lady, da alta ela é sociedade, né? É diferente. Ela salva a bancada. O Negão falou que tem que se preocupar com coisas melhores. A Você gente- Tá certo. Aí, ó. A gente tem que, vamos lá, vamos tentar construir pontes aqui, né? Eu acho que é o seguinte, o que me preocupa, assim, eu não tenho problema nenhum em como a pessoa se identifica, se sente. A minha questão é mais prática. Acho que o Palumbo até poderia ter falado isso, Palumbo, antes da gente começar aqui o programa, ele falou na questão da identificação do policial, né? Em situações mais complicadas, se a pessoa comete algum crime, como é fácil de identificar, o cadastro dela vai ser unificado no Brasil inteiro. A minha preocupação é mais com segurança. Eu não estou preocupada se a pessoa vai se sentir, na verdade, estou feliz que ela vai se sentir melhor, como ela vai se registrar ali, só que não pode afetar a questão de segurança. Também acho que o governo tem várias outras questões a tocar, acho que tinha que estar no RG, sim, a questão do espectro autista, que isso é muito importante na identificação. Mas a minha maior preocupação é em relação à segurança pública, se essa pessoa não vai estar se camuflando, se também não vai ser uma tática dela se camuflar na segurança para poder cometer atos ilícitos. Mas se não, se está tudo certo, ok, para mim, ok. Eu queria fazer uma pergunta pro Palumbo. Deixa eu só colocar o Dr. Emerson, que ele ainda não falou sobre esse assunto. Eu vou dar 2 minutos para ele e 1 minuto para você. Vou ser breve, prometo. Eu sou muito mais simplista. Na verdade, a inclusão, do meu ponto de vista, é você investir de uma forma muito massiva na educação. Você trazer, resgatar princípios e garantias reais, né, que você pode colocar desde tenra idade até quando essa criança estiver na adolescência, ela não vai fazer uma diferenciação por ele ser negro, por ela ser homossexual, por ter um problema físico, entre outras coisas. Isso está muito mais voltado à parte da educação, que é o investimento que eu faço. Todas as alternativas que nós enfrentamos de grande dificuldade hoje estão voltadas à educação. Só que você ter um povo educado, que tem a capacidade intelectual de questionar atos, inclusive do chefe do executivo, isso traz mazelas para eles. Isso é muito ruim. O povo, quanto mais ignorante for, muito mais fácil é conduzi-los para o abismo de uma forma em troca de migalhas. Então eu sou mais simplista, eu prefiro talvez investir de uma forma massiva, isso a médio e longo prazo, os resultados serão, sem dúvida alguma, positivos, do que ficar fazendo essa coxa de retalhos que nada serve, a não ser para criar mais distinção, mais diferenciação e menos inclusão. Exatamente, falou bonito o vozeirão, hein? Vou fazer uma Versão pergunta. brasileira, Herbert Richards. Foi perfeito. Uma pergunta no pro ponto. Palumbo. Vamos supor que o nome de Juracy Silva 30 segundos. cometeu um crime na Vila Olímpia, certo? Cometeu um crime na Vila Olímpia, Copom passa o rádio para você, Palumbo, e aí você tá patrulhando, sei lá, fala, ó, na região da Juracy Silva cometeu um crime na Vila Olímpia e foi fugido, foi visto sentido Praça da Sé. Você para alguém, você sabe que Juracy que é? Porque Juracy é um nome tanto masculino quanto feminino. Entendeu? E aí Se eu- foi passado para você só que Juracy Silva, Pois é. no calor da Nós estamos vivendo calor da tempos tão ocorrência. difíceis, né? Que como você falou, acho que antes do programa, eu abordo uma pessoa como policial. Opa, abordo você. Ok. Aí você fala, não coloque a mão em mim porque eu sou uma mulher. Como que fica a situação desse policial? Desse tamanho aqui, com 1,94 Eu pediria apoio. Não, eu me sinto uma mulher. Como Fala que aí, fica a Rodolfo. situação? É difícil. Difícil. É difícil. O policial, ele tá numa situação Pior do que qualquer coisa. e acabou o programa. E acabou o programa. Essa e outras perguntas deixaremos para o próximo programa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua enorme audiência. Obrigado de verdade, tá? Eu fiquei muito feliz com essa bancada aqui. Foi muito divertido fazer esse programa de hoje. Obrigado a todos que nos assistiram. Fique agora com a programação da Jovem Pan, porque aqui você sabe, né? Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.